Olá a todos, muito bem-vindos ao canal Caminho da Oração, o espaço onde você encontra uma palavra de fé, uma palavra que pode transformar o seu dia, a sua semana, o seu ano, a sua vida. Então, fica comigo nesse vídeo de hoje porque temos uma palavra de Deus para o teu coração. Estamos com a voz um pouco fanha, porque a gripe nos pegou, mas temos um compromisso em Deus de estarmos juntos todas as segundas, quartas e sábados na presença do Senhor. E hoje não podíamos deixar de estar aqui para firmar o nosso compromisso com você e com o Senhor Jesus. Fique comigo nesse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje vamos mergulhar no Salmo 23 de uma forma como nunca vista, versículo por versículo, e entender ali daquelas palavras, daqueles versículos, o que o Senhor quer tratar com cada um de nós. Talvez o Salmo 23 fique aberto em cima da sua estante, e é muito bom ter a Bíblia como centro da nossa casa, mas muito melhor é entendermos o que aquelas palavras representam e o poder que elas têm sobre as nossas vidas quando deixamos que aquelas palavras penetrem em nossos corações. Pedimos, antes de iniciarmos a palavra, que você possa se inscrever neste canal, ativar as notificações e fazer missão junto comigo. Como assim fazer missão? Isso mesmo, faça missão hoje junto comigo e saiba que para fazer missão você não precisa ir para outro país, você não precisa ser consagrado e ser levado com a sua família ou sozinho para uma terra estrangeira. Você pode fazer missão compartilhando essa mensagem com mais uma pessoa, para que ela também receba esta palavra e também seja abençoada, assim como você será abençoado. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, se você puder, claro, no Salmo de número 23. O livro dos Salmos não contém capítulos por ser considerado um livro que contém poemas, cânticos, louvores. Então, não nos expressamos dos Salmos como Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 23, mas nos representamos como Salmos de número 23, como se fosse o hino da harpa. Mas os versos, continuamos como versos, versículos. Então o número maior aí, entenda-se como se fosse um capítulo, e os números menores como se fossem os versículos. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido, é um salmo que, mesmo que você não tenha muita familiaridade com a Bíblia, ou que não tenha o costume de frequentar igreja, você provavelmente conhece o Salmo 23. O nosso foco hoje será na confiança em Deus como nosso pastor, como aquele que cuida de nós, como aquele que nos guia, como aquele que nos protege, como aquele que nos livra, como aquele que nos guia a cada um de nós. Então pedimos ao Senhor que Ele abra os nossos corações, as nossas mentes, para entendermos a profundidade da Sua palavra e para confiarmos cada vez mais nele. Se neste momento você puder, tire todas as distrações, tire tudo aquilo que possa te atrapalhar de ouvir esta mensagem. O inimigo tenta de tudo para te desvirtuar. O menino chora, o cachorro late, o feijão queima. Acontece um monte de reboliço. Alguém joga telha em cima da tua casa, alguém joga alguma coisa na tua porta, alguém chega para pedir açúcar. É um monte de impedimento que acontece. É uma agonia, mas
Não permita. Bota a pausa, vai lá, resolve, volta e escuta esta palavra, porque Deus quer falar ao teu coração. O versículo 1 do Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Estas palavras foram escritas por um rei, seu nome era Davi, mas que antes de ser rei, Davi foi pastor de ovelhas. E Davi foi um pastor zeloso, Davi foi um pastor cuidadoso, Davi foi um pastor que estava disposto a lutar e a entregar sua vida pelas ovelhas que ele cuidava. E uma situação específica, Davi menciona 2 experiências fantásticas que ele teve quando estava apacentando, cuidando das ovelhas, do rebanho do seu pai. Quando o urso tentou atacar o rebanho e Davi lançou-se contra o urso, enfrentando aquele animal feroz e o matando para proteger a ovelha. E em outro momento, um leão ataca a ovelha e Davi agarra o leão pela barba, tira a ovelha da boca do leão e mata o leão para então assim livrar a ovelha. Então o título "O Senhor é o meu pastor", que Davi menciona, o título de pastor aplicado a Deus, enfatiza o cuidado de Deus, o amor de Deus para conosco. Porque se Davi, sendo homem, fez do que fez, imagina o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que não pode, o que não faz por cada um de nós. Jesus Cristo, em João 10, ele se apresenta como o bom pastor, unindo então assim os 2 testamentos. Davi, o autor deste salmo, ele, como já mencionei, era pastor antes de ser rei, e ele usa a sua experiência para descrever a intimidade e a dependência entre o pastor e as suas ovelhas. Temos total certeza de que o bom pastor está conosco, de que o bom pastor cuida de nós, de que o bom pastor não nos abandona, de que o bom pastor nos guia, nos protege. Ser guiado pelo bom pastor muitas das vezes requer confiança e além é bem da verdade que queremos às vezes sair do caminho, mas o pastor tem o seu cajado na mão que nos coloca no caminho de volta. Mencionar que nada nos faltará é o ato de fé, é o ato de acreditar, de se colocar inteiramente na vontade de Deus. Confiança em Deus, em sua totalidade, como aquele que provê tudo o que precisamos, seja material, físico ou espiritual. É muito difícil, queridos, eu sei, dadas as situações, vivemos num mundo que está nos apressando de uma tal forma que é inimaginável. Antes da era da tecnologia, nós não tínhamos tanta pressa como que temos hoje, porque hoje nos acostumamos com as coisas tão instantâneas, com as coisas tão aceleradas. Meu filho de 9 anos às vezes está vendo TV e está vendo alguma série, algum capítulo de uma série, de um desenho que ele gosta e termina aquele capítulo da série e quando termina, sobe ali aquelas palavras e tal para começar o novo capítulo e ele já sai daquela tela e já entra no segundo capítulo e já aperta. E eu disse, cara, por que você não espera começar o episódio seguinte de forma automática? Ele disse, pai, demora muito. E eu fiquei pensando nisso. E estamos assim, acelerados, vivendo uma vida muito acelerada e calma. Às vezes precisamos de parar um pouco. Às vezes precisamos acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente, acalmar a nossa alma
para ouvir Deus. Não ouvimos Deus falar conosco porque estamos correndo demais. Estamos muito ocupados. Estamos muito acelerados, queridos. Precisamos desacelerar. Se estivermos em uma via dirigindo em alta velocidade, é muito provável que não consigamos perceber as placas de sinalização que encontramos no caminho. Ler essas placas é muito difícil se estivermos a uma velocidade muito alta. E às vezes Deus coloca placas de sinalização na estrada da nossa vida, mas estamos tão acelerados, estamos em marcha alta, correndo a 160, 170, 180, 200 por hora e não conseguimos ler as placas que Deus coloca no nosso caminho. As placas de não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. As placas de aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. As placas de entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. As placas de não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam colocadas diante de Deus. As placas de o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. As placas de o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não conseguimos ver e identificar as placas que diz 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não conseguimos perceber as placas que o Senhor coloca dizendo estarei convosco até a consumação dos séculos. Não conseguimos perceber porque estamos correndo demais quando o Senhor diz porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então é necessário que confiemos de forma plena em Deus hoje. Confiar em Deus como aquele que provê tudo o que precisamos, seja material, seja espiritual. O Senhor, Ele cuida de você, queridos, em sua totalidade. O Senhor cuida de você pela manhã, pela noite, em qualquer momento. Em momentos de alegria e em momentos de tristeza, em momentos de sorriso e em momentos de lágrimas, em momentos de saúde e de doença. Aqueles juramentos que fazemos no casamento, da alegria ou da doença, da tristeza ou da alegria, da saúde ou da doença, todos aqueles juramentos que fazemos quando estamos no altar, o Senhor cumpre com todas elas. O Senhor está conosco na tristeza e o Senhor está conosco na alegria. O Senhor está conosco na saúde e o Senhor está conosco na doença. O Senhor está conosco na riqueza e o Senhor está conosco na pobreza. O Senhor está conosco nos dias bons, mas também o Senhor Deus está conosco nos dias maus. Então entenda, queridos, muitas das vezes é fácil agradecer quando está tudo bem. Muitas das vezes é fácil dizer, bater no peito, eu sou bom, eu sou fera, eu sou fantástico, quando vai tudo bem, quando tudo corre conforme o planejado. Mas quando algo sai fora do normal, quando algo sai como não esperado, quando algo perde o controle, quando a doença chega de repente, quando um mal te sobrevém de forma repentina,
Quando uma crise chega sem bater na porta, quando a tribulação chega sem pedir licença, quando a tempestade chega sem que você tenha comprado um guarda-chuva adequado, quando as ondas se levantam e o teu barquinho é pequeno demais para suportar tamanho ímpeto desta tempestade. Confiar em Deus neste momento é difícil porque a nossa intenção, nosso instinto humano quer agir de forma a nos livrar daquela situação de perigo. Então tendemos a esquecer do Senhor nesses momentos e quanto mais metemos força, quanto mais agimos, quanto mais lutamos com as nossas próprias forças, mais fraco, mais debilitado, mais complicado as coisas vão ficando. E aí, no momento de desespero, a gente lembra que Jesus está na polpa do nosso barco, porque foi assim, queridos, que aconteceu na vida dos discípulos. A tempestade era grande, a tempestade era ímpeta, a tempestade era terrível. Eles estavam tentando tirar a água de dentro do barco a fim de salvar as suas próprias vidas, mas quanto mais eles lutavam, quanto mais eles insistiam, quanto mais eles arrumavam subterfúgios para se salvar, pior a situação ficava. E parece que Deus está fazendo exatamente assim com você, porque a palavra tomou um rumo totalmente diferente. Nós não saímos nem do versículo 1 ainda do Salmo 1, do Salmo 23, e Deus está dizendo a você: eu estou na popa do barco, mas você está lutando com suas próprias forças. Eu estou na popa do barco, mas você está tentando resolver sozinho. Eu estou na popa do barco, mas você não me chamou ainda. Os discípulos lembraram que Jesus estava na popa do barco. Descem lá embaixo, desperta o mestre, num desespero tamanho, porque para ele já era tarde demais, para ele já não havia mais jeito. Eles despertam o mestre com uma voz de desespero, com uma voz de decadência, com uma voz de quem diz: está tudo perdido. Eles falam: Senhor, desperta, porque estamos indo a pique, estamos para morrer, acabou. E Jesus, muito tranquilo, diz: ei, por que vocês estão assim? Vocês estão acelerados demais. Aleluia, vocês estão correndo demais, vocês estão batendo cabeça. Ei, tá na hora de desacelerar. Tá na hora de ficar tranquilos. Tá na hora de tirar o pé do acelerador. Jesus tem poder para dar ordem a esta tempestade e a estes ventos fortes que estão soprando na tua vida. Queridos, como está a tua confiança em Deus hoje? Você está permitindo que Ele seja o pastor da sua vida? Você está entregando a Ele? Você lembra que Ele está na polpa do teu barco? Queridos, o versículo de número 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Queridos, os verdes pastos simbolizam provisão e as águas tranquilas representam paz e restauração. Lá na Palestina, encontrar pastos e água era um desafio. O pastor precisava ser sábio e diligente para garantir isso para as ovelhas. Deus nos leva a lugares de descanso e renovo, mesmo em meio ao caos. Queridos, você está permitindo que Deus te conduza ao descanso e à restauração? O Senhor, Ele é o Deus de provisão. O Senhor é o Deus de paz e de restauração da tua vida hoje.
Ele te faz deitar em verdes pastos, Ele provê, queridos. Ele te guia mansamente pelas águas tranquilas. Ele te dá paz e pode restaurar a tua vida, a vida da tua família. Ei, queridos, o Senhor Deus é quem pode fazer isso. Vem comigo para o versículo de número 3, que diz: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Você percebe que o salmista ele diz no versículo de número 2 que o Senhor guia o salmista às águas tranquilas de forma mansa. No versículo 3 ele diz que o Senhor o guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, com a alma totalmente refrigerada. Queridos, refrigerar a alma significa restaurar a vida. As veredas da justiça são caminhos de santidade, caminhos de retidão. O Senhor te guia pelas veredas da justiça. Veredas são caminhos, queridos. Às vezes estamos por caminhos de injustiça. Às vezes estamos no caminho da mentira. Às vezes estamos no caminho do engano. Às vezes estamos no caminho do adultério. Estamos no caminho do roubo. Estamos no caminho do disse-me-disse, do jugo, da fofoca. E é necessário deixarmos esses caminhos e seguir pela vereda, pelos caminhos da justiça, pelos caminhos da verdade, pois assim o Senhor trará refrigério para a nossa alma. Queridos, na cultura hebraica, alma é o ser inteiro. Deus restaura não só o nosso corpo, mas também a nossa mente e o nosso espírito. Vivemos em dias onde a maior batalha está dentro de nós mesmos, da nossa mente. A mente, hoje em dia, o ser humano tem sido o principal motivo de muitas percas, inclusive da própria vida. As pessoas perdem a batalha dentro da sua própria cabeça. Acham que não tem mais jeito. Acham que não são dignas. Acham que a vida para elas já não faz mais sentido. E, queridos, tudo isso é mentira do diabo. Se você está passando por um momento de crise existencial, por uma forte depressão, está sofrendo com ansiedade aguda, a tua mente tem te perturbado, pensamentos ociosos, pensamentos suicidas, pensamentos de morte, pensamentos de acabar com a tua própria vida. Quero te dizer, o Senhor refrigera a tua alma. O Senhor traz refrigério para a tua alma tão somente, queridos. Deixa que o Senhor te guie pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Permita que o Senhor pegue na tua mão e te leve por caminhos de honra, de verdade, por caminhos retos. Queridos, permita hoje que o Senhor traga refrigério para a tua alma. Ele guia não por mérito teu, querido, não é porque você é merecedor, porque eu seja merecedor, mas é porque a sua graça é muito abundante. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa qual tenha sido o teu delito, seja ele físico ou espiritual. Não importa qual seja a tua culpa. Não importa
importa qual seja o teu pecado, não importa o que você tenha feito, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O sacrifício do bom pastor que foi moído pelas nossas transgressões, que foi quebrado pelos nossos pecados, que foi cortado pelas nossas maldades, que foi pendurado no madeiro, que teve o seu sangue escorrendo por aquelas madeiras, que teve as suas mãos e o seu lado furado, que entregou a sua vida por nós. Querido, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Jesus é maravilhoso, queridos. Abandona já de uma vez esse fardo pesado que está sobre você, porque Jesus te faz um convite extraordinário. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui o salmista já está com a alma refrigerada, já está sendo guiado por um caminho de justiça. Aqui ele está com a sua fé restaurada. Querido, o vale da sombra da morte é uma metáfora para momentos de extremo perigo e sofrimento. Não importa por onde você esteja passando, se você estiver com a tua alma refrigerada, sendo guiado pelo caminho da justiça, você vai poder dizer exatamente o que o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Sabe por quê? Não é porque você é inteligente, não é porque você é superdotado, não é porque você é filho ou filha de alguém importante na sociedade, mas é porque Deus está contigo. Queridos, naquela época, pastores, eles usavam a vara para proteção e o cajado para guiar as ovelhas, simbolizando direção e segurança. É o que o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. É como se o salmista estivesse dizendo: meu consolo é saber que quando eu sair do caminho, o Senhor está lá com o seu cajado, com a sua vara. O meu consolo é entender que quando eu pensar em me desviar, o Senhor vai estar ali para me colocar de volta no caminho. Queridos, o Senhor está contigo. A presença de Deus nos dá coragem diante das adversidades. Queridos, você tem consciência da presença de Deus na sua vida nos momentos de dificuldade? O versículo de número 5, o salmista diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A mesa preparada e a unção com óleo simbolizam honra e abundância. Lá no contexto oriental, a hospitalidade era um ato de proteção e de aliança. Deus nos abençoe e nos exalta, queridos, mesmo em meio a conflitos. Não importa o que você esteja passando, o Senhor preparará perante você, na presença dos seus inimigos, uma mesa farta. Isso simboliza honra, simboliza abundância. Vai chegar honra sobre a tua vida. O Senhor vai te honrar sobre aqueles que te humilham. O Senhor vai te honrar sobre aqueles que não acreditam em você. O Senhor trará abundância sobre a tua vida, abundância sobre a tua casa, abundância sobre os teus negócios, abundância no teu trabalho, abundância em todas as áreas da tua vida. O salmista ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitar na casa do Senhor, queridos, reflete o desejo de comunhão contínua com Deus.
Habitar na casa do Senhor reflete a vontade de não sair desta presença. Queridos, a bondade e a misericórdia do Senhor são constantes, são eternas. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são infinitas e as causas de não sermos consumidos. Este salmo falou profundamente ao nosso coração, queridos, porque o Senhor é o nosso pastor. Agora sabemos porque nada nos faltará. Feche os teus olhos, queridos, e eu vou orar por você, Pai querido e eterno. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade maravilhosa. Senhor, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor faz a gente deitar em verdes pastos e nos guia mansamente por águas tranquilas. O Senhor refrigera nossa alma e guia-nos pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Senhor, ainda que a gente ande pelos vales da sombra da morte, não vamos temer, porque o Senhor está conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consola. Senhor, prepara perante nós, na presença dos nossos inimigos, uma mesa. Unja a nossa cabeça com óleo, faz o nosso cálice transbordar. Pai, ainda que tentamos escapar, não permita, porque certamente que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E queremos e vamos habitar na Tua casa por longos dias. Abençoa, Senhor, este homem, esta mulher que ouviu esta mensagem comigo, que está orando comigo, Pai. Que o Senhor faça cada palavra deste salmo se cumprir na vida deste homem. Que o Senhor faça cada palavra deste salmo se cumprir na vida desta mulher. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor venha com a Tua provisão, que o Senhor venha com a Tua proteção, que o Senhor venha com a Tua abundância, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. E quem crê, toma posse e diz amém. Obrigado, meu Pai. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado você. Se assim foi, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo fazendo missão junto comigo para que mais alguém possa ouvir e ser abençoado e adquirir confiança em Deus. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.